Gente, durante a pandemia de coronavírus, muitos termos ficaram bastante populares. Por exemplo, curva de contágio, imunidade de rebanho, imunidade cruzada. A gente ouviu bastante isso no noticiário, mas às vezes, com tanta notícia, a gente não sabe muito bem o que cada coisa significa, não é mesmo? Então a gente vai conversar agora com um super especialista para ajudar a gente a entender um pouco de cada coisa. Dr. Daniel Sorães, pesquisador da Fiocruz aqui do Rio de Janeiro. Sorães, muito boa tarde para você, tudo bem? Oi, Bruno, boa tarde. É um prazer estar falando com vocês aqui no Sem Censura. Nossa, Sorães. Ô, Sorães, a gente conversou tem mais ou menos uns 5 meses aí na Fiocruz, acho que foi no dia 23 de março, quando tudo isso estava começando. E eu lembro que eu fiz uma pergunta para você sobre o que você havia acabado de descobrir sobre o novo coronavírus, que ainda era uma coisa muito nova naquele momento. Aí você falou sobre o tempo de incubação do vírus e também que o vírus ele se propagava de forma muito rápida. 5 meses depois, eu queria saber de você qual foi a última coisa que você aprendeu, então o que você tem a falar sobre esse coronavírus? Bruno, eu acho que nosso principal aprendizado é que ter um sistema único de saúde, um sistema de saúde forte, faz toda a diferença para a vida das pessoas. Se a gente comparar capitais como São Paulo e Manaus, onde se organizaram um pouco para o combate ao coronavírus, a gente tem uma mortalidade por 100 mil habitantes altíssima. Mas se a gente olhar Florianópolis, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, uma mortalidade, indicadores bastante organizados e uma taxa de mortalidade muito menor. Então, a primeira lição que o corona coloca para a gente é a importância de organizar o sistema de saúde e ter um sistema público único e forte para a população do Brasil, né? Não, e tem que ser motivo de orgulho para a gente. Agora, Sorães, eu queria falar um pouco da imunidade cruzada. Eu fiz essa pergunta ontem aqui do programa, mas ainda não fiquei satisfeito com a resposta. Então, vou fazer de novo. Eu tenho alguns amigos que tiveram o coronavírus, o marido, e a mulher não, e vice-versa. A mulher teve e o marido não. Isso é mais ou menos o conceito da imunidade cruzada, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso para a gente. Bruno, todos os pacientes que eu acompanhei durante o período da Covid-19 tinham pelo menos uma pessoa intradomicílio que não apresentaram sintomas e que não tiveram a doença. E também não tiveram anticorpos no teste sorológico para a Covid-19. Então, a gente já sabe que algumas pessoas, por algum motivo que pode ser imunidade cruzada, não pegam Covid. E a gente ainda não sabe explicar bem qual o motivo disso acontecer. Pode ser outro tipo de imunidade, uma imunidade celular, ou pode ser também aí uma imunidade cruzada a outros vírus ou a outras doenças. Mas a gente já consegue perceber isso claramente, que um grupo de pessoas não pega o Covid mesmo com uma alta taxa de exposição à Covid-19, né? Agora, você falou da imunidade cruzada. Eu queria falar de um outro termo que também ficou bastante popular durante a pandemia, que é a imunidade de rebanho. O que é a imunidade de rebanho, Sorães? Bruno, é isso, é aquele tipo de imunidade que se desenvolve num grupo grande de pessoas que pegam determinada doença. Então, na gripe sazonal, por exemplo, se não tiver vacinação, se as pessoas não se protegerem com medidas de higiene, a imunidade de rebanho, a imunidade que acontece naturalmente, com a história natural da doença, ela é de 33% na gripe sazonal. E ela é aquela imunidade que acontece com quem já pegou determinada doença. Então, várias doenças, principalmente as doenças virais, a gente sabe que se você pegou uma vez, algumas delas você não contrai a mesma doença novamente aí, por uma imunidade que seu próprio corpo desenvolve em relação àquela doença. A imunidade de rebanho nada mais é que um grande número de pessoas que desenvolvam imunidade para aquela determinada doença. Agora, Sorães, eu vou falar especificamente da cidade do Rio de Janeiro, porque a cidade do Rio de Janeiro, a gente está com a curva em declínio, né, a curva de contágio, e,
apesar da cidade ter reaberto para o comércio e várias atividades. Eu queria saber assim, que você falasse um pouco sobre isso e também tem outras cidades do Brasil, por exemplo, Belo Horizonte, que estavam fechadas e aí agora reabriram e a curva de contágio nessas cidades, os números de leito estão quase todos ocupados. Eu queria que você falasse um pouco dessa diferença, por exemplo, da cidade do Rio de Janeiro e da cidade de Belo Horizonte. Bruno, a gente tem diferentes fases da epidemia para a Covid no Brasil. A gente tem 10 estados da federação que já apresentam declínio sustentado aí há mais de 3 semanas em relação ao número de óbitos, em relação ao número de casos, e a gente tem outros estados da federação com esse número de casos em elevação. Os estados que apresentam queda são estados que já tiveram uma mortalidade muito alta para a Covid-19. Então, estados como Amazonas, o estado do Rio de Janeiro, Ceará, tiveram uma mortalidade por 100 mil habitantes bastante elevada comparativamente com outros países e com outros estados da federação. Para a gente ter uma ideia, na Itália, morreram 51 pessoas para cada 100 mil habitantes. No estado do Rio de Janeiro, morreram 70 pessoas para cada 100 mil habitantes. No estado do Amazonas também. São números extremamente elevados. E é por isso que a gente acredita que alguns estados possam estar chegando próximo aí à imunidade de rebanho. Ainda é cedo para a gente afirmar, mas a gente percebe aí uma redução importante do número de óbitos, do número de internações hospitalares por Covid-19. Na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, está em menos de 17% nos hospitais de campanha. E também a gente consegue perceber pelo número de pacientes que chegam nas unidades de urgência e emergência aí das principais unidades onde já se vê a redução. Para que isso se confirme. Sorães, eu agradeço a sua entrevista. Muito obrigado por participar do Sem Censura hoje, viu?